Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio, né, do nosso talk show. Hoje aqui com um cenário totalmente diferente. Eu estou em casa, né? E por quê? Por que desse cenário diferente? Bem, hoje nós temos um convidado especial, o Klaus. Ele é especialista, né, psicoterapeuta, psicólogo especialista em relacionamento, só que ele mora longe, então não tem como ele estar lá conosco. Por isso, resolvemos fazer um formato de live. Então, bem, Klaus, seja muito bem-vindo. Apresente-se ao nosso público, por favor. Conte um pouco sobre você. Agradeço aí pelo convite, Giovanni. Agradeço o Gabriel também pelo convite, viu? É um prazer estar aqui. Meu nome é Klaus, né? Eu sou pai, né? Marido, também sou terapeuta de casais. Tá? Há algum tempo eu venho no Instagram, né? Tentando nessa luta que eu chamo quase como se fosse uma guerra, né? Falou sobre restauração, né? Que é quase um tabu no nosso tempo. Né? Então, o tema que a gente vai ter hoje é bem a contrassenso, né? Vai um pouco contra o senso comum, né? Geralmente se fala muito de se separar, de divórcio, como se fosse uma coisa banal, né? Tipo, Então, você é melhor do que ele, aproveite a vida, entendeu? Esse tipo de pois coisa, é, né? pois é, o amor acabou é uma frase que eu ouço muito, né? Amor acabou, então a gente tem que seguir em frente. Inclusive, eu vejo muitos psicólogos, psiquiatras recomendando a mesma coisa. Como se fosse possível, né, jogar 10 anos na lata do lixo. 10 anos, 2 Exatamente. filhos, 3 filhos, 15, 20 anos na lata do lixo, e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Né? Então, assim, é um movimento desumano. Né? A gente consegue ver que não deveria, para ninguém da saúde mental, como profissional, incentivar isso. Incentivar que é possível fingir que não existe esses 10 anos. Fingir que não Uhum. existe 15 anos de casamento, 20 anos, filhos, que é a mãe dos meus filhos, que é o pai dos meus filhos, enfim. Vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Temos um pouquinho polêmicos, né? Exatamente. O tema que vai dar só um pouquinho de haters. Mas, bem, então, assim, conversando um pouco sobre relacionamentos e todos, no geral, assim, Klaus, o que você acha que precisa, né, para os relacionamentos darem certo, assim? O que são as bases fundamentais que você enxerga, assim, na sua prática de psicoterapia? Ótima pergunta, né? Eu vou tentar ser bem sucinto, que a gente tem um tempinho um pouquinho curto, né? Isso daria uma pergunta de um livro, né? Na qual eu estou escrevendo já tem Uhum, algum tempinho, né? Eu acho que a gente, se a gente baseasse um pouquinho, olha bem o que eu vou falar, tá? Eu uhum, sou um pouco contra essa corrente da psicologia que é muito mecanicista, né, e determinista, né? Ou seja, a gente é reduzida como se fosse animais, né? Que temos reflexos, que temos condicionamento. Eu sou um pouco contra isso. Mas nesse quesito eu vou usar aqui um pouquinho só para o público entender um pouco, né? Vamos lá. Se a gente comparar um reino animal, por que será que a gente vê um leão se juntando com uma leoa? Os motivos não são muito diferentes do porquê um homem se junta com uma mulher, né? uhum. Então, assim, qual o problema de dias de hoje? Há uma verdadeira morte dos símbolos. A gente não pode sequer fazer analogias, né? Isso que eu tô falando agora de leão com leoa, né? Ou até mesmo assim, falar de quem deve ser o passivo ou ativo. Né? Numa dança tem um ativo e um passivo, né? No casamento não é muito diferente. Alguém tem que se deixar levar enquanto o outro vai agindo. E o que a gente vê hoje com os movimentos ideológicos, revolucionários, é muitamente pegar esses símbolos e falar assim, ah, quer saber? Não existe tradição, não existe nenhum parâmetro a seguir, não existe nenhum símbolo. Quem cria nossa história somos nós, né, seres humanos. Então há um antropocentrismo onde não há modelo nenhum, né? Eu preciso fazer essa introdução para a pessoa entender, né? Vamos lá. E aí, não tendo esse parâmetro, esse símbolo e tudo mais, né? Por que você acha que um leão... Aí eu te pergunto, Giovanni, por que um leão se juntaria com uma leoa no reino animal? Acredito que principalmente por essa questão biológica, assim, sabe? Tipo, com certeza o leão deve ter, tipo, uma atração pela leoa, assim. Bem, creio de modo bem um reino animal, né? Acredito que Uhum. seja isso. E pensando nisso, o que você acha que um leão vê numa leoa para falar assim, essa aqui dá, né? Olha, acredito que seja questão de, tipo assim, uma atração física mesmo, sabe? Ver uma certa feminilidade na leoa, em certo sentido, assim, diferente do leão, porque é próprio da natureza dela. Uhum. Uma parceira também, em certo sentido, para criar os filhos, os filhotes, Uhum. né? Olha só, bacana, Naturalmente, estamos falando. Muito instintivo. bom, muito bom. Vamos ficar nesse campo mais distintivo, né? Para a gente começar a compreender o básico, né? Que foi a pergunta que você me fez, assim, né? Quais são os fundamentos, né?
E aí eu vou chegar lá, né? Vamos lá. Agora o contrário. Por que você acha que uma mulher, uma leoa, por exemplo, aceitaria um leão? Aceitaria porque o leão é forte, digamos assim, consegue proteger ela e a família, digamos assim, os filhotes, porque, tipo, quem consegue prover também, porque quem caça é o leão, a leoa fica cuidando dos filhotes. Acredito que seria mais ou menos isso, penso eu. Perfeito, perfeito. Vamos lá, a gente tá falando de leões, né? Vamos pegar assim, né? Um leão que acabou de nascer, ele tem muita diferença de uma leoa? Um leãozinho filhote. Menino, Não. né? Assim, fisicamente não. Fisicamente, também Acontece não. depois. É o que é o mais importante que você me falou, né? Fisicamente, né? Pois é, então, assim, olha que interessante. A gente vê que no reino da espécie humana também é a mesma coisa. Por que vocês acham que mulher demora para sair de casa? E o homem, quando faz assim, logo na adolescência, ele quer sair? Vamos pensar um pouco no leão, né? Filhote que tá começando a ter uma idade mais adulta. Né? O que se fazia na Roma antigamente, né? Raspava a cabeça quando tinha 12 anos, né? Agora já é adulto, vai pra guerra. O que você acha que assim, até os dias de hoje, né? A gente vê com adolescente, né? Pré-adolescente, que a gente chama hoje em dia, né? De 13, 14 anos, querem enfrentar o mundo. Por que há essa necessidade do homem querer enfrentar o mundo? Não é mulher, não. Mulher tá de boa, né? Não quer enfrentar o mundo. Por que você acha? Rapaz, assim, acredito que em primeiro lugar seja próprio da psicologia do homem, assim, sabe? De constituir a sua família, entendeu? De sair da casa dos pais, sair debaixo do teto dos pais. Ele tem esse ímpeto de conquistar, né? Então, tipo, vai, trabalha para conquistar o dinheiro, sai de casa, sai do berço dos pais para conquistar sua própria independência, né? Até um homem que geralmente pede a mulher em namoro e tudo, ele que faz essa conquista, e a mulher mais receptiva. Então, acredito que tudo isso por causa da própria psicologia do homem. É natural do homem ser assim, entendeu? De medir forças, né? Que é o que você tá querendo me dizer, né? Tipo assim, cheguei a uma Isso. idade, eu posso bater de frente, inclusive, com meu pai. Falando agora no reino da espécie humana, né? Cheguei numa idade, 13 anos, dá pra sair no soco com meu pai se eu quiser. Falando assim, de maneira bem grotesca, né? Dá pra, assim, acho que eu posso até ganhar, assim, que ele tá com uma certa idade, né? Vai que... Então, assim, a gente tá falando de maneira muito instintiva, né? Muito de pulsões, né? Falando um pouco, assim, no campo mais da psicanálise, freudiano, né? E, assim, vamos lá. Vamos concluir o raciocínio para dar um mind blow, né? Que a gente chama aqui na pessoa que tá assistindo. A mulher, ela demora para sair de casa justamente por esses quesitos também, né? Ela, por natureza, a mulher é insegura. Ela vive em disputa com outras mulheres e não é à toa. A mulher é um bicho em sociedade. Então, por isso que ela vive em disputa. Ela gosta de se comparar, ela gosta de estar num meio, num bando, né? E, claro, vou abrir um parênteses aqui. Quando eu falo dessas formas, é claro que eu tô falando de maneira genérica. Ah, todas as mulheres são assim, uniformemente. Não, né? Assim, como eu tô falando de símbolos, a gente tem que ser genérico de propósito, né? A ciência simbólica vai ter que ser genérico, vai ter que tratar com um todo, né? Com geral, né? Então, assim, Klaus, eu não sou assim, eu sei, né? Tem existem pessoas que não são assim, tá bom? Então, deixa de ser chatos, né? Implicantes. Tem gente que é implicante, mas eu não sou assim, pô, mas eu sei que não é, entendeu? Mas vamos lá, né? Existe essa demora, né? Da mulher querer sair de casa justamente porque essa insegurança dela medir forças com o mundo. O que acontece com uma leoa filhote? Adquire a mesma idade de um leãozinho, né? Que tá chegando na vida adulta. E aí ela não quer sair da toca. É porque lá fora, tá bom que eu sou uma leoazinha, mas lá fora pode ter uma cobra que pode me pegar. Pode ter um cervo, alguma coisa pode me machucar. Pode ter um humano que vai me atirar. Então, essa ameaça deixa a mulher muito insegura. A mesma coisa também na espécie humana. Por que a mulher não sai logo de primeira? Porque pode ser estuprada, né? Precisa começar a morar sozinha no apartamento, vamos chamar assim, na kitnet, né? Pode ser estuprada pelo vizinho, alguém pode arrombar lá e fazer mal a ela. Não tem ninguém para proteger ela. Olha aí, é uma coisa que você me falou na questão da proteção também, né? Então é justamente isso, né? A gente pode concluir, né? Os fundamentos que você me perguntou. Qual é o fundamento para ter um relacionamento saudável? A gente pode resumir em duas coisas, né? Que a mulher, ela só se junta a alguém justamente porque ela quer que alguém resolva os problemas.
Isso eu digo em geral, né? Problemas dela, do mundo, proteção, prover, em todos os sentidos, né? Prover só financeiramente, emocionalmente, né? Assim, passar essa segurança, né? E aí a gente pode ir muito fundo, inclusive, se quiser, né? Falar assim, né? De várias coisas, como, por exemplo, a mulher, lá, né? Assim, analisando simbolicamente em Eva, em Adão, como é que a mulher é muito mais levada à palavra, né? Ao verbo, ao logos, do que o homem, né? O homem é muito levado às coisas abstratas, e não é por muito, né? Afinal de contas, a gente foi feito do quê? Do barro. O que é barro? É a matéria do mundo, né? A matéria, de alguma forma, se vamos falar de modo ontológico, né? A matéria, de alguma forma, é um pouco inferior à forma, né? O que a mulher foi criada? Uma forma espiritual, uma costela humana, né? O que é superior? Um pedaço de barro, né? Uma costela. Espiritualmente, inclusive, a gente pode alegar sem muito exagero, que espiritualmente mulheres nesse quesito são superiores aos homens, né? Porque elas estão muito mais ligadas a quesitos mais elevados, né? Quem que vocês acham que são maiores consumidores de pornografia no mundo? Não são as mulheres. Como a gente é feito do barro, analisando simbolicamente Gênesis, né? A gente é muito levado às aparências, né? Então, assim, você vê como é que tá tudo ligando, né? Ó, a gente é feito do barro, né? E aqui eu tô analisando simbolicamente, vai ter gente chatinha, né, de plantão, que é ateu, tá falando, sei lá o que, isso não existe. Vamos analisar a parte simbólica do negócio, né? Não seja, uma coisa é você ser ateu, outra coisa é você ser implicante, né? Tem a distinção, né? Fica lá implicando com tudo, né? Enfim, né? Enfim, existe toda essa correlação que a gente pode fazer, né? E a gente ficou focado só na mulher, né? Na questão que a mulher se junta a alguém, em resumo, para ter esse fundamento que você me perguntou, né? Para ter alguém para resolver os problemas dela, do mundo, problemas em geral, né? Aí envolve aquilo tudo que você me falou da segurança, né? De se sentir protegida, prover, etc. E aí do homem, né? Aí vou te jogar esse pepino aí agora, Giovanni. Faz uma resposta aí, vai lá. Me diga aí, por que você acha que um homem se junta com uma mulher e fala assim, dá para casar? Acho que tranquilamente, vamos lá. Bem, a gente sabe que o homem está muito relacionado com a força também, certo? Deixa eu pensar aqui. Acredito que, por exemplo, o homem se junta à mulher porque ele consegue, tipo, protegê-la também, sabe? Tipo, usar sua força para proteger ela. Acho que também tem essa questão instintiva. Por exemplo, como você falou que o homem vem do barro, assim, entendeu? O homem é muito imagem. Nesse sentido, ele pode se sentir... Assim, vou usar o termo meio errado, algumas pessoas podem entender errado, mas certo sentir prazer nela, em certo sentido, sabe? Ver uma beleza nela, entendeu? Por causa, acredito, muito próprio da natureza do homem. Penso que seria nessa área, assim, mais ou menos por aí. Você foi em cheio, Giovanni, é isso mesmo, né? A gente tá falando que a gente tá falando do campo instintivo ainda, né? Das coisas, né? Então vamos lá, eu vou fazer uma pergunta que vai doer no coração das mulheres, mas mulheres do meu coração, né? Que eu vou falar com vocês, não é para machucar, não é para ofender, não é nada, mas assim, a verdade, né? Quando a gente fala de quesito verdade, né? O que é verdadeiro, o que obtém fundamentos mesmo, né? Ela às vezes é desprovida de muitos sentimentos, né? Então assim, às vezes você não tá gostando, mas enfim, faz parte, né? Então vamos lá. Vou falar uma coisa que talvez cause um gatilho, uma tristeza nas mulheres, mas existe alguma coisa que um homem precisa que a mulher não consegue resolver? Perdão, ao contrário. Existe alguma coisa, né, que o homem precisa, né? Que o homem precisa. E ele mesmo não consegue resolver? Ele precisa de uma mulher? Sendo bem sincero, acredito que não. Pensando de modo instintivo, ele é bem animal, assim, né? Tipo assim, o leão vai precisar da leoa pra quê? Então. Assim, o que vai adiantar, assim, vamos pensar de utilidade, né? Vamos juntar com ela, pra fazer filho. Francamente falando, você acha que o leão vai ficar agradável lá, cuidando de criancinha chorando, leoa, né? Leãozinho? Eu acho que não, acho que ele ia rapar fora, né? Como acontece, né? Né? Vem o momento de ficar chorando, ele mete o pé. Às vezes ele vem, mesmo quando o choro tá muito grande, a gente tá falando de maneira mais de etologia, né? De ciência dos animais, né? Às vezes ele vem mesmo porque quando ele vê que a criança tá sofrendo algum perigo. Aí ele vem correndo, né?
Então, assim, isso é ligado até na humanidade mesmo, né? Você vê quando a criança tá muito chorando, muito, sei lá, que o homem fica o quê? Estressado. Atinge logo a testosterona para, assim, proteção, né? Da prole, né? Porque isso era muito usado na época das cavernas, por exemplo, né? Que invadia alguém lá, o bebê chorando, a mulher gritando, o que vinha, né? Você chorando lá no pico pra cair na mão com o cara, né? Exatamente. Enfim, para não perder o fio da meada, né? Essa é a dura verdade, mulheres do meu coração. Né? Não existe esse negócio do homem querer procurar uma mulher superior a ele. É o contrário. Os homens procuram mulheres que, em alguma medida, é um pouco inferior a eles. Eles não querem saber de mulheres empoderadas. Porque o empoderamento, preste atenção nisso, o empoderamento remete a símbolos ativos. Ninguém vê numa dança a dois a mulher deitando um homem assim para dar aquele beijo, né? Isso fica estranho, a mulher não faz isso. Quem faz é o homem, porque ele é o ativo, né? Ele que age e a mulher se deixa levar, né? Pode falar. Você quer perguntar alguma coisa? Pode ver até pela fisiologia também, sabe? Tipo, numa relação sexual, quem que é o ativo e quem que é o passivo? Quem que recebe também? Pois é, e isso, até isso também está um pouco invertido, né? Por exemplo, isso faz parte das minhas análises, investigações dentro dos atendimentos, né? Quando o casamento está muito, tudo invertido e tudo mais, né? Assim, os símbolos, né? E os signos totais, assim, a mulher tá muito ativa, o homem muito passivo, eu pergunto logo, olha, desculpa a pergunta, mas como é que tá a intimidade de vocês? Quais as posições vocês mais repetem? E assim, paz, meu, Giovanni, a maioria das mulheres, quando eu pergunto isso, elas falam sempre, ficam em cima, né? Ela que faz tudo, o homem fica sempre embaixo, ou seja, e aí você vai investigar, esses homens são os mesmos que sempre frequentam a pornografia. A pornografia, preste atenção nisso, eu vou dizer uma coisa polêmica, né, mas é verdadeira. A pornografia emasculiza o homem. Você fica ali passivo, só assistindo tudo. Né? A tendência da pornografia é que você goste. Pode falar. Eu falo porque eu vejo isso muito na prática, porque eu sou um psicoterapeuta que trato homens viciados em pornografia, então é isso mesmo. Mas assim, você vê que na prática é isso, vocês não precisam acreditar no que eu tô falando, né? Vocês que estão assistindo, vocês acreditam nos seus olhos. As pessoas que estão na pornografia, elas sempre têm saltos, né? Elas têm um ápice, que a gente pode chamar de ápice, de dopamina. Elas nunca ficam vamos dizer assim, né? Vamos lá, alerta de gatilhos, né? Vou falar aqui para quem tá viciado, né? Quando a gente inicia na pornografia, o que geralmente, estatisticamente, se vê? A gente vê o homem vendo uma mulher sozinha, fazendo coisas lá, né? E aí depois, por um certo motivo, ele não quer ficar só na mulher sozinha fazendo alguma coisa. Ele quer o casal. Aí, aí outra descarga de dopamina, outro pico, né? Esse aqui é bacana. Passa-se alguns meses, você vai ver que ele não vai ficar feliz com o casal mais. Ele quer o trisal, sei lá, orgias, né? E aí começa, assim, não tem fim. Passou-se o tempo desse trisal, das orgias, que é outras coisas, que é pessoas do mesmo sexo fazendo também, lésbicas, e aí vai piorando, aí depois é zoofilia, é pedofilia, inclusive, o Giovanni, a pesquisa aí, estatisticamente, a palavra-chave mais pesquisada nos sites pornográficos é novinha, pelo menos no Brasil, que é um dos consumidores, né, top 5 do mundo inteiro, né, de pornografia, né. Então, assim, novinha, né? O que remete novinha, né? As pessoas já estão num outro nível de pornografia, né? É uma pornografia quase beirando pedofilia. Né? Exatamente, vai ter uma tolerância, né? E o fim último, né? O fim último é você adquirir total passividade. Essa é a morte da masculinidade total, né? Você inverter todos os símbolos, você que ser o passivo em tudo. Ou seja, você começar a querer, né, de tanto investigar pessoas do sexo oposto, agora você vai querer um novo tipo de descarga de dopamina, que é pessoas do mesmo sexo. Por isso que eu disse que era uma coisa polêmica, né? Falar, né? Que o fim último da pornografia era isso. É masculinizar totalmente a ponto de você perder todos os símbolos ativos enquanto homem que você tem. Você fica só passivo e o contrário, você vai querer buscar, ao invés de mulheres, que você já investigou bastante, né? Você não vai querer nem animais, nem nada, né? Não, assim, são inúmeros relatos que eu pego. Eles falam, Giovanni, olha, cara, eu comecei a assistir pornografia, etc, né? Aí eles falam, depois de um tempo, eu não sei o que aconteceu, eu comecei a ter tendência homossexual. E hoje eu só fico nisso. São vários, cara. Vários. Tipo, realmente, você perde o polo. Eu tava até evitando falar essa palavra, porque eu não sei se podem cair e derrubar o vídeo por causa dessa palavra. É mesmo, né? Qualquer coisa corta aí, viu? Porque tem toda uma discussão acadêmica, sabe dessa, né? Que não pode falar homossexualismo, tem que falar homossexualidade, né? Enfim, besterol de guerra de semântica, né? Porque o homossexualismo remete à doença, e a homossexualidade é um fenômeno, enfim, besteira total ficar discutindo essa semântica, né?
Enfim, voltando pro fio da meada, pra gente não se perder, tudo isso que a gente tá falando tem a ver, né? A questão do homem, né? Procurar uma mulher faz justamente com que ele não busque nenhuma parceria nem nada, né? Só quem busca homens que buscam mulheres que sejam realmente empoderadas são homens que têm tendência a querer ser filhos da esposa. Você entende? Então eles querem ser como o filho da esposa no sentido que a minha esposa vai fazer tudo que eu quero, né? Ela vai me cuidar de mim, né? Eu vou dar vários trabalhos, ela vai me prover, né? Vai me passar proteção, né? Então, assim, todos os sentidos, isso vão ser sanados, e por isso que no nosso tempo a gente vê muitos homens alegando isso, né? Eu quero uma mãe empoderada. Muitas vezes, perdão, eu quero uma esposa empoderada, né? Foi a palavra, né? Que eles usam, né? E muitas vezes, quando eles usam isso aí, né? Eles estão canalizando justamente aquilo que eles nunca teve, né? Talvez era uma mãe presente, uma mãe que tem uma afetividade, né, que trouxe para o filho. Como o filho teve desde pequeno maus tratos familiares ou uma ausência porque a mãe mesmo trabalhava muito, ele quer uma esposa que seja assim, né? Uma esposa empoderada, que faz tudo por ele, né, tudo mais, né? Então, assim, que fique claro, né, a gente está falando de uma ciência simbólica, né? Os homens, né, desculpa, mulheres do meu coração, não querem vocês porque querem parceria. Isso é coisa de vocês, mulheres. Vocês querem parceria, que essa palavra parceria, companheirismo é o quê? É traduzindo para resolva meus problemas, né? Resolva os problemas em geral da minha vida, do mundo inteiro, né? Seja meu parceiro, né? É isso que elas querem, né? Traduzindo, né? Então, assim, vamos pegar essa parte, né? Os homens, né? Vamos pegar a parte da mulher que a gente já falou, né? As mulheres querem os homens para resolver os problemas. E os homens, eles querem buscar as mulheres para casar justamente porque lá há um refúgio, né, da dureza do mundo. Vou explicar. O Giovanni falou, né, que o homem, né, o leão, buscaria uma leoa pelo prazer, né? Então, deixa eu te fazer uma pergunta. O que vocês acham, né? Vocês acham mesmo que nesse mundo de disputa entre homens, em que um tem que ser mais forte que o outro no reino animal, no trabalho, quem ganha mais entre né, os seres humanos, em disputas de tudo que, né, de mais forte e mais fraco, ele olha para a mulher, sente o cheiro bom, a voz suave, e ainda por cima pode dar uma atividade sexual para ele, o tato, tudo é o contrário que ele recebe, né, nessas disputas, né? Que é mais aquela agressividade, é os símbolos totais passivos. Ou seja, é a chave, o homem é a chave que quer entrar na fechadura. Né? É um complementa o outro. Né? Então ele vê essa fechadura e quer, né, se juntar por conta disso. Porque ali há um refúgio dessa dureza do mundo, não há disputa. Né? E aí que tá o balaio, que onde eu quero chegar, né? O fio da meada, né? Se ele encontra um casamento onde tem disputa, onde a mulher é o general da casa, onde quer controlar ele, mandar ele, que isso é muito comum hoje em dia, bom, a gente está diante de um grande problema, né? A gente está diante de um homem que casou esperando, né, ter uma mulher passível, mas ele casou com um chefe, né, de casa, né? Ou seja, um outro homem dentro de casa. Tá aí a raiz dos problemas que você me perguntou no início, né? Dos fundamentos que fazem hoje estar em crise, né? Você bem sabe, né, Giovanni? A gente está no top 3 do mundo inteiro de divórcios. O Brasil é o top 3 do mundo inteiro de divórcios. Só está em ascensão. Porque ninguém tem esse conhecimento que a gente está começando aqui. E às vezes nem querem saber, né? O brasileiro tem esse fenômeno de irracionalidade superior, né? Já ouviu falar desse fenômeno? Irracionalidade superior é o seguinte: se eu não conheço, então não existe. Então, se ele não estudou, não existe. O problema. Não existe outra coisa. Pode falar. Não, é exatamente isso. Isso aí é concordar mesmo, mas é incrível. E, assim, ao menos uma percepção minha, Klaus, é que, por exemplo, eu nunca encontro, né, nesse mundo afora de meu Deus, eu nunca encontro, por exemplo, um homem que seja masculino e uma mulher que seja masculina. Se a mulher é masculina, o homem sempre ele é mais passivo, sempre mais afeminado, sabe? Tipo, me parece que dois polos iguais, assim, eles não se atraem, sabe? Se repelem. Você acha que isso é verdade ou é só uma impressão minha mesmo? Você pode explicar melhor, que eu não entendi muito bem a sua pergunta. Por exemplo, imagina assim, uma mulher que geralmente toma as iniciativas que o homem devia tomar, uma mulher empoderada, entende? Uma mulher que passa a segurança, entendeu? Eu nunca vi uma mulher assim, com um homem que também toma as iniciativas, com um homem que também é empoderado, com um homem que realmente é um homem, entendeu? Me parece que não consegue bater, entendeu? Não consegue se juntar.
Ela tenta projetar tudo aquilo que ela não teve, né? Ela não tá tendo. Então a mulher, o maior sonho dessas mulheres masculinizadas, né? Que a gente pode chamar de, né? Pra não ficar mulher masculinizada, a gente bota de Carlão, né? Carlão. Pra entender melhor, né? É uma mulher Uhum. Carlão, Carlona, né? Que é aquela que não depende de macho, vou arrumar meu próprio salário. Eu não tô falando que é problema arrumar o próprio salário, não, tá? Mas tem que quer trabalhar, trabalhe, né? Mas tô falando no sentido assim, porque as mulheres ouviram isso desde pequena, né? Não dependa de macho. As mães ou falam isso, elas ouviram isso desde pequenininho, né? Então elas acham que isso é em todos os aspectos, né? E isso que você me falou é bem comum, né? A gente nunca vê o que você tá me dizendo aí, né? Os dois são ativos. Ou é um ativo ou outro é passivo, né? E aí tem aquela frase que é um dito popular, né? Que algumas mulheres dizem, né? Lugar dado é lugar tomado. Ou seja, se eu pedir para o meu marido, traduzindo essa frase, né? Lugar dado é lugar tomado, né? Uhum. Se eu pedir para o meu marido lá pegar o lixo, ele falou, depois eu vou, e aí eu olho para ele, ele tá lá assistindo TV com a cueca do Bob Esponja, no sofá, né? E ele fala, depois eu vou, eu não aceito aquilo, eu tomo a frente, vou lá, pego o lixo e jogo fora. E o que o marido vê? Ela é capaz de pegar o lixo pesado, nojento, que algumas mulheres nem tem nojo, não querem fazer. Ou seja, ela é autossuficiente, ela consegue fazer. Resultado, fica tudo nas costas da mulher. E todas elas ficam insatisfeitas. Todas falam, não aguento, tô saturada. Óbvio, né? Desculpa falar sinceridade aqui, desculpa a sinceridade. A culpa é tua. Por que você deixou lá para pegar o lixo? O problema é. Eu tô dando um exemplo simbólico, né? Não tô falando que todos vão ter que pegar o lixo, né? Então, assim, o lixo é só um símbolo, uma analogia para um monte de problemas que você toma à frente. Vou trocar a lâmpada. Pede pro cara, né? Toda situação de perigo, pede pro teu marido. Mas você não conhece meu marido, Klaus. Ele não faz. Tudo que eu peço para ele não faz. Pois é, há quantos anos você vem fazendo coisas, demonstrando autossuficiente? A gente vai ter que resgatar isso aí de novo, entendeu? Você tem que dar. O bom é que é próprio da psicologia do homem também, né? Tipo, eu acredito que assim, né? O bom é que é próprio do homem, é próprio da natureza dele, da psicologia dele ser homem. Então, eu acredito que se a mulher, tipo, com o tempo, vai abrindo espaço, vai sendo feminina, né? E vai dando essa abertura para o homem ser homem, nem que demore, mas eu acredito que o momento ele vai tomar ação. Acrio eu, né? Mas é isso mesmo. Vou te dar um exemplo assim, rapidinho, do que você me falou, você vê como é que é importante. Tem um professor meu que deu um exemplo sobre o que é a submissão feminina. Né? Que muita gente usa esse termo, né? Inclusive como um termo pejorativo. Você vai ser submisso? Ou seja, traduzindo, para o nosso tempo, submissão é você apanhar calada. É o marido falar assim, faz isso, vou fazer porque o meu marido mandou. Submissão não é isso, né? A gente sabe assim, quem estudou um pouquinho sabe que isso não é submissão, né? Enfim, o nome disso é omissão. Estão confundindo as palavras, né? Omissão com submissão, né? Mas vou dar um exemplo de um professor meu que a esposa fez com ele e deu muito certo sobre esse quesito de submissão, né? Que demonstra total passividade e, inclusive, demonstra que a mulher tem um poder gigantesco sobre o homem se ela quiser, né? Vou dar um exemplo. Vamos lá. O marido lá dela, né? Esse meu professor, né? A esposa chegou para ele, né? Falou assim, meu amor, vamos fazer uma viagem? Aí esse meu professor, né? Falou assim, não, meu amor, vamos fazer viagem não, porque eu tô cansadão, tô trabalhando, sei lá o que, a semana tá pesada, sei lá o que. Ela falou, mas a gente merece, né? Um momentozinho assim pra descansar um pouquinho, né? Dar um passo para trás para dar dois para frente lá no futuro, né? Dar uma descansada, sei lá o que. Ele, não dá. Ela percebeu que ele tava irredutível e falou, tá bom. O que aconteceu? Aquele mesmo dia, à noite, ele chega no escritório dele, cansado, em casa. Ela recebe com um prato de comida preferido dele, né? Acho que era que ele tinha dado o exemplo de macarronada com camarão, né? Linguine, camarão, uma coisa assim, né? E assim, comeu, tiveram uma boa conversa. Mais tarde, ele deitou na cama, ficou lá procrastinando no celular, né? No entretenimento, e ela botou uma lingerie. Aí tiveram a intimidade sexual, né? Um com o outro. E aí, depois disso tudo, depois da comida, da intimidade sexual, ela conquistou todo esse marido dela, aí ela deitada no peito dele, você imagina, né? Depois da intimidade sexual, né? Deitada no peito dele, aí, olha a pergunta-chave que ela jogou. Meu amor, olhando nos olhos dele, você já repensou sobre a nossa viagem? E sabe o que ele respondeu? Já repensei, a gente vai sim, a gente vai, né, nessa viagem. E aí ela na hora levantou e falou, tá bom. Foi embora pro banheiro. Aí naquele momento, meu professor falou assim, caramba, eu fui enganado, mas eu gostei disso.
Você tá entendendo? Eu me senti enganado, mas eu gostei. Gostei de Loucura, todo cara. esse itinerário, entendeu? É uma coisa que todo homem, né, ele vai se sentir cativado. Se vocês repararem nos filmes antigos, é justamente isso, né? Diante de um imperador, quem domina esse imperador é só a mulher dele. Quem amansa o leão, quem dobra o patriarcado, sempre foi assim na história da humanidade, é uma boa mulher sábia, que sabe o valor da submissão. Entendeu? Então, assim, esse poder da passividade é gigantesco. Pegamos o exemplo de Cristo, por exemplo, ato mais passivo que se deixar ser escorraçado, crucificado, né, humilhado, não fez nada, né? Ele podia ter pego, estalado um dedo, todo mundo explodiu a cabeça, alguma coisa assim, bem tenebrosa aconteceu, mas não aconteceu nada, entendeu? Então, há um poder gigantesco na passividade, que é muito pouco investigado filosoficamente, né? Inclusive nos atos humanos, né? Exatamente, incrível, incrível, muito bom, parabéns. Bem, por enquanto, né, vai ser apenas isso, já estamos encerrando o episódio, mas não percam que ainda tem mais um, que está muito bom, então já deixe seu like, compartilhe, se vocês não conhecem o Klaus, siga ele, o arroba dele vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, e bem, Klaus, muito obrigado, nos vemos no próximo episódio, viu? Nos vemos no próximo episódio. Obrigadão. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Talk Show. Segundo episódio aqui que estamos com um grande psicoterapeuta e psicólogo Klaus França. Seja bem-vindo, rapaz. Muito obrigado aí pelo convite. Novamente estamos aí de novo. Vamos falar um pouquinho mais sobre relacionamentos. Vamos continuar, né? O que nós começamos no último episódio. Bem, Klaus, então, no último episódio nós comentamos um pouco, você falou, né, sobre, tipo, o homem é aquele que, tipo, resolve os problemas das mulheres, assim, né, sobre a simbólica do casamento. Podemos falar assim, simbólica do casamento? Sim, perfeitamente. Dá para acabar. Então, vimos um pouco dessa simbólica, né, e vimos o papel de cada um na relação, né. Vimos que o homem seria aquele propriamente a força, a segurança, aquele que resolve os problemas da mulher. Uhum. Como que seria isso na prática? Você poderia desenvolver um pouquinho mais? Claro. Vou te dar um exemplo, né? Vamos lá. No setting terapêutico é muito comum as mulheres chegarem e queixarem-se de alguma ausência de atitude dos maridos. Uhum. E é uma coisa que a gente vê muito assim, que é generalizado, né? Nenhuma mulher gosta de um homem sem atitude. Né? Coisa básica, né? Assim, há um aspecto de algumas militantes, né? Que pode vir ou não do feminismo, né? Que defendem isso. Não, eu gosto do homem, né? Que deixa eu chegar até ele, né? Que deixa eu dar o primeiro beijo, eu pedir em casamento. Tem isso hoje, isso não é exagero, vocês podem pesquisar, ver que a mulher pede em casamento um homem. São símbolos ativos, né? Então, assim, embora existam essas exceções hoje, que tá uma loucura generalizada, né, a insanidade, né, do nosso tempo, a gente vê que, assim, na natureza, vamos falar de natureza, como a gente estava até agora falando de instinto, né, no outro episódio, né, na natureza feminina, o que ela clama é justamente isso, né, poder contar com alguém para resolver problemas. É a tal da parceria que toda mulher, quando pergunta assim, por que você casou com seu marido? Ah, para parceria, companheirismo, traduzindo, é isso, resolver os problemas. E aí, dentro do centro terapêutico, muitas mulheres trazem esse problema. Ó, há uma ausência de atitude, né, do meu marido em relação a X, a Y, a Z. O que eu dou de dica pros maridos? Não humilhem a constituição feminina. Quer humilhar a constituição feminina? É justamente fazer o seguinte: meu amor, se vira aí, resolve aí. Como eu já vi um vídeo, né, no Instagram, né, tem um rios assim, a mulher pedindo, meu irmão, mata barata aqui. Aí o marido fala, eu não vou matar não, tenho nojo. Se vira aí. Entendeu? Assim, vamos tirar a caricatura do, né, o cara é covardão, cada barata, mas pensa só nisso, ela tem um problema, o cara se nega a agir diante desse problema, isso incomoda intrinsecamente a mulher. Ela se sente assim, caramba, por que eu casei? Minha coisa que nada, entendeu? Esse bicho aqui não serve pra nada, né? E aí que onde vem aquele fenômeno da mulher Carlão, né? Mas pegando o outro lado, né? Vamos inverter agora, botar a mulher, que a gente falou muito pouco no último episódio, né? A gente tem que dar uma definição, né? Que fica um pouco mais um pouco mais palpável, é a palavra, né? Vamos lá. A mulher, a função dela, para não humilhar a constituição masculina, ela tem que transmitir afabilidade,
Como é que você transmite a afabilidade? E aí uma coisa que eu vou dizer que vai incomodar muito a mulher, mas assim, se você focar justamente em resolver essas questões, você não vai trazer problemas para o seu marido. E automaticamente você vai ter uma mão lava a outra, né? Você não vai ter um homem estressado, você não vai ter um homem, né, inseguro, violento, etc, etc. Então, como é que você transmite afabilidade? Não negando. Um beijo, não fazer cara azeda quando o marido vai te dar um beijinho no rosto. Tem muito que faz isso, né? Vira o rosto. Não fazer essa baboseira. E aí, por isso que eu falei que é um tema polêmico, né? De negar sexo. Tá? Quer humilhar a constituição masculina? Nega o sexo. Ele automaticamente se sente submisso, o homem. Então, essa é uma verdade dura, que independe assim, de opiniões. Eu discordo. Tá, você vai discordar que a grama é verde, mas isso que acontece, entendeu? A grama continua sendo verde. As coisas A realidade está aí. É isso que acontece. Os homens vão se sentir inseguros. Isso é um fenômeno inegável. Todo homem se sente assim, se sente inseguro, submisso à mulher, porque ele tá querendo, aí não consegue. Aí ele vai para outra ferramenta de passividade, que é a pornografia. Então, muitos homens estão desprovidos de religiões, e não é por menos. A gente conversou na última que, espiritualmente, as mulheres estão até superiores, né, aos homens por quesito do, se a gente analisar simbolicamente, Gênesis, né, que a mulher foi criada da costela, do homem do barro, né. Então, assim, vocês compreendem, né? Por esse mesmo motivo, a mulher assim não leva a compreensão do sexo da mesma forma que o homem. É diametralmente oposto. Deixa eu ser mais direto para vocês. Para o homem, o sexo é como se fosse um esporte. De alguma forma, é um pouco passatempo. Desculpa falar isso para vocês, mulheres, né? É um tipo assim, eu tô cansado, eu tenho que descarregar minhas energias aqui. É muita concentração. É um pouco isso, se a gente analisar só instintivamente, entendeu? Claro, né? As mulheres, todas elas, mesmo desprovidas de religiões, né? Qualquer religião que a mulher tem, ela vai pensar assim, não, é uma entrega. Eu tenho uma paciente que eu atendi ontem, né? Que ela falou assim, o sexo começa a partir do bom dia. Olha como é que você é profundo, né? Tipo assim, começa do tratamento do marido, né? Bom dia, meu amor, sei lá o quê, como é que você tá? Aquela conversa, né? Aquele acolhimento emocional. Então, assim, para as mulheres levam muito mais, que é o certo, não tô falando que tá errado, não. Os seres humanos deveriam tratar a intimidade sexual, que tem até um santo que diz isso, né? Que a intimidade sexual é uma coisa tão sagrada que pode ser feita, inclusive, no altar, né? Pode ser realizado no altar, né? Tão sagrado que é. Né, na perspectiva cristã toda, todos entram em consenso com isso, né? E assim, essa perspectiva mesmo do entendimento do sexo é o correto, mas eu tô falando de homens que muitas vezes não estão nem aí, né? Não entendem o que é a intimidade, o que isso significa para a mulher, né? Então, assim, para você não humilhar a constituição masculina, não fazer seu marido se sentir cada vez mais impotente, incapaz, transmita todas as afabilidades. De afável, a gente entende o quê? Olha, ele dá um beijinho de volta. Abraçozinho, é coisa bem boba. Convenhamos, porque para o homem, para resolver problemas, a gente demanda mais esforço, né? É uma coisa mais ativa mesmo. Exatamente. Né? Então, assim, se a gente botar na balança, quem é que tá mais ferrado, né? É o homem ou a mulher? É o homem, né? Até em quesito cristão, né? Que tem muitas pessoas que falam assim, a mulher tem que ser submissa, que horror, que coisa antiquada, que desonesto. Vocês já acabaram continuando no que o São Paulo fala lá, né? O São Paulo fala assim, que os homens, ao contrário das mulheres, não tem que ser submisso a ela, mas tem que dar a vida como Cristo deu à sua igreja. Então é pior. Então, o homem teria que morrer por você, enquanto você só vai dar ali, complementa a missãozinha dele, né? Então, assim, se a gente botar na balança quem tá mais em desigualdade, é claro que é o homem, né? Não é a mulher nunca. Nisso as feministas erraram, né? Uma coisa que eu digo que é verdade, que as mulheres... Pode falar. Você ia falar alguma coisa? Pode falar. Pode falar. Não, só queria comentar que erraram feio. Uhum. Opa, tá conseguindo me ouvir? Deu travado aqui. Acho que travou aqui. Pode continuar. Show de bola. Uma coisa que eu falo que vale muito a pena a gente dizer aqui, né, é que o feminismo acerta numa coisa com as mulheres. Que as mulheres, todas elas querem ser úteis. Você reparou isso, né? O verdadeiro medo da mulher é ser somente uma sombra do marido. Uma inútil que tá ali sem sentido nenhum, né? Isso é um termo para, né, a gente falar sobre medo de homem e mulher dentro do relacionamento, é um tema para a próxima, né? Mas na prática, o que vocês mulheres têm que fazer? O que os homens têm que fazer? As mulheres não neguem nenhuma afabilidade, o beijo, o cheiro,
né, o abraço, tudo isso, esses 5 sentidos, vamos resumir nisso, 5 sentidos você não pode negar no seu marido. Ah, Cláudio, isso significa que nunca posso negar sexo pro marido? Bom, existem justificativas válidas, né, que você pode negar, por exemplo. Tá ameaçando a integridade da sua vida, você tá em puerpério, você tá com alguma cirurgia, é que assim, não pode ser que negócio, eu tô com preguiça, entendeu? Existe um dever conjugal, que um tem que se doar ao outro. Casamento é isso, é um amor, é um sacrifício. Amor não é um sentimento. Né? Assim, estou com vontade, agora eu vou. É isso, você se junta aos bichos, né? Os bichos vão se juntar num ciclo e não estão com vontade, entendeu? Tô com preguiça, mas existe uma responsabilidade conjugal ali, né? Meu marido precisa de mim. Se ele não estiver aqui comigo, ele vai recorrer talvez à masturbação, à pornografia, né? Então, assim, é um perigo que você não pode ficar tranquilo e falar assim, dane-se, ele que se resolva. Negativo. Né? Você está sendo irresponsável afetivamente, irresponsável dentro do seu sacramento, do seu casamento. E aí, na parte dos homens, a gente tem que focar nisso. Tudo que a mulher pedir, né, eu sei que assim, as mulheres, mais uma vez, né? Vou ser cancelado pelas feministas aqui, vamos lá. As mulheres são fábrica de problemas. As mulheres, a gente sabe que são fábrica de problemas. A mulher não para quieta. Elas vão concordar com isso. Nenhuma mulher para quieta. Ela sempre resolve, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. Tanto que não para quieta, que se ela vê, quem é casado sabe por isso, se ela vê o homem no sofá, olhando por nada, né, regenerando as suas forças, que é isso que ele tá fazendo lá, né, regenerando sua energia lá, tudo mais, ela para e pensa assim, caramba, como é que ele consegue ficar lá olhando por nada no sofá, sem pensar em nenhum problema? Não, vou dar algum serviço para ele. E elas já começam a pedir coisa, né? Então, a mulher ela não para quieta nem quando dorme, entendeu? Ela sempre pensa em problema, tem que lavar a louça, tem que fazer aquilo, tem que resolver tal problema, tem que ir lá pegar na faculdade, tem que fazer isso, aquilo. Então, sendo elas, né, imparáveis, né, o homem ele tem que ter essa noção de que assim, olha, ok, ela vai trazer 30 problemas, eu tenho que pegar pelo menos 2 desses, que são mais importantes. Vou te dar um exemplo. Minha esposa chegou para mim, né, me disse, olha, a vizinha de cima, né, que a gente não tá mais morando no apartamento, mas a vizinha de cima tá jogando, assim, o tapete lá fora pra limpar e tá caindo na roupa, né, da nossa filha lá, recém-nascida, né. Aí eu ouvindo aquilo, eu tinha 2 opções, ou ignorar, falando, vai passar, sei lá o quê, ou, né, ver que há uma coisa além dessa notícia, há muito além, é do tipo assim, meu amor, tem um problema, eu não sei resolver esse problema e não tenho coragem lá na vizinha. E traduzindo é isso, né? Tem vergonha de lá falar com a vizinha. Você fala, é traduzindo, entendeu? Aí eu, em vez de humilhar a constituição dela, fui lá, da cara a tapa, né? Pergunta, você poderia, por favor, né? Com a possibilidade, inclusive, que a vizinha que tinha fama de ser barraqueira, né? Dela começar a arrumar alguma confusão, né? Eu fui lá e resolvi. Detalhe, quando eu voltei, ela voltou com um sorrisão no rosto. Obrigada, sei lá o quê. Você entende? Esse dá o sentido no casamento. Esses são os fundamentos do casamento mais ordenado. Só falando na parte mais baixa, mais instintiva, mais pulsional. É mais assim no que um espera do outro, né? Pode falar de coisas mais elevadas lá na frente. A gente foca muito isso no Instagram. Né? O homem tem que prover. Tem que ser o quê? Calma, né? A gente tem que ficar tomando cuidado que muitos desses aspectos, né, do que se fala de prover financeiramente, ou até mesmo do que se fala de homem passar proteção, é uma caricatura, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, para não se tornar uma caricatura de si mesmo. E muito desses princípios, a gente tem que lembrar que está focado também num princípio que antigamente era muito propagado na mídia, que era a ideologia burguesa. Focava muito nisso, numa família materialista, rica, com 2 filhos apenas, onde a mulher vai ficar sendo dona de casa e o cara lá fora. Hoje a gente está em outros tempos, e isso não estou falando para no quesito revolucionário de vamos destruir tudo e construir coisa nova. Não nesse sentido. Eu digo em outros tempos que há uma necessidade, infelizmente, da mulher ter que ir para trabalhar. Muitas mulheres não querem trabalhar, né, fora de carteira assinada, né? Porque trabalhar em casa, né, como dona de casa, é um baita de um trabalho, né? Convenhamos, é um trabalhão, porque você tem que educar filhos, tem que dar atenção também pro marido, a casa tem que ser arrumada, várias jornadas dentro de casa, né? Então, assim... Não tem férias, nem folga.
Assim, é um trabalho assim, que eu acho até injusto, né? Eu estar aqui trabalhando como terapeuta, né? E tá assim, só servindo esse espaço, enquanto ela tem que servir crianças, casa, marido, tudo, comida, tudo tem que, assim, se a gente botar na balança, né? Quem tá mais se ferrando, né? Então, assim, ainda tem hoje em dia as mulheres que querem adicionar trabalho em casa, mas é por necessidade, às vezes eu vejo isso, né? Porque a gente está em tempos, como uma mulher, explicando sociologicamente aqui, né? Como uma mulher entrou no mercado do trabalho, a partir do século da Revolução Industrial, né? E a partir daqui da Revolução Industrial para cá, os salários foram diminuídos dos homens. Tem uma nova integrante aqui que não participar, entendeu? Então há uma demanda que tem que ser dividida entre homens e mulheres, entendeu? Então, às vezes, muitos casais, né? Isso que eu acho burguês, né? Que é uma coisa que a gente tem que combater, que há casais católicos que falam assim, cristãos em geral, né? Protestantes, falam assim: não, eu não vou trabalhar, não, que a mulher tem que ser da casa, do lar. Peraí, teu marido não tá conseguindo arrumar a porcaria do trabalho, cara. Vá lá, é seu dever arrumar a porcaria do trabalho, ver se você consegue para você. Entendeu? Aí você vai deixar a família passar fome, necessidades, filhos, porque você tá sendo a puritana, burguesa que não quer servir. Eu sei que é horrível servir um patrão, melhor servir o marido mesmo, né? Assim, mas assim, é necessidade do momento, né? Estamos no século XXI, infelizmente, né? né? Nesse quesito, infelizmente, tem muita coisa boa no nosso século, né? Mas nesse quesito, infelizmente, a mulher é meio que obrigada, né? É expurgada a ter que trabalhar. Isso ela trabalha meio que, hoje em dia, é tratada como, se não tiver carteira assinada, né? Como se fosse uma encostada, uma dependente emocionalmente do marido, né? É assim, uma caricatura também que tem que ser combatida, né? Vocês estão compreendendo, né? Quem está assistindo, Giovanni, né? Não tem que ser nem 8 nem 80, né? Não tem que ser nem a pessoa puritana burguesa, que não fala assim, eu não vou trabalhar de jeito nenhum, sei lá o quê. Hoje pode pegar outros aspectos também, né? O homem, por exemplo, que não poderia fazer, sei lá, de vez em quando, eu sei que é muito chato fazer isso e remete a um símbolo passivo, né? Mas fazer esse sacrifício, às vezes, lavar uma louça para a esposa, né? Assim, é insuportável, eu acho insuportável, né? Tem gente que gosta, né? Tem homem que não acha, que acha um lazer fazer isso, né? Às vezes quebrar o galho para ela, né, fazer isso. Não é por isso que você vai se tornar automaticamente emasculado, né? Entendeu? Então, assim, existe um pouquinho dessa caricatura que é dicotômica no nosso Brasil, né? Você vê que o brasileiro só tem 2 neurônios. Eu discordo e concordo, né? Então ele é falado. O brasileiro é tico ou é teco, né? Então, assim, se eu sou católico, eu tenho que ser essa caricatura, né? De católico. Posso fazer isso, posso fazer aquilo. E não é maleável nem um pouco, tem que ser assim, uniforme, né? E se eu não for católico, se eu for esse do mundão e tudo mais, eu tenho que agir conforme o nosso tempo modernista. Né? Tem que trabalhar, tem que sei lá o que, eu não posso, né, ser dona de casa de jeito nenhum, porque isso remete a uma submissão, e eu sou empoderado. Então, assim, é muito no Brasil essa dicotomia, né? Ou você é A ou é C. Não tem meio termo onde você é B, né? Vamos pegar uns aspectos aqui que é bom, né? O que é ruim, né? Então, esses são os termos práticos que eu focaria por enquanto. A gente poderia aprofundar muito mais, né? Mas no quesito de praticidade dentro do casamento. Se o homem focar em resolver problemas gerais, 3 ou 4 probleminhas dos 1000 que ela levanta por dia, né? Os mais importantes. Você ficar atento, presente, ela vai ficar feliz, satisfeita. Ela não vai ficar insegura, descontrolada, querendo mandar em você. Eu te garanto nisso, porque você já foi lá e fez muita coisa. Entendeu? E o contrário também. A mulher, se ela começar a fazer isso, né, não negar nenhuma afabilidade, um beijinho, ela não fazer cara azeda, virando pro lado, um abraço, né? Eu sei que as mulheres são muito ligadas ao verbal, né? Falar eu te amo, sei lá o quê, né? Não é por menos, né? Tem toda uma explicação simbólica, psicológica para isso, mas se elas focarem só nisso, nos 5 sentidos dos homens, você vai ver que ele vai ficar mais maleável, ele vai ficar mais parceiro, é uma coisa que você quer, né? Você é mulher. Né? Então, fique atento os dois nisso, né? Assim, de maneira que isso resolve vários problemas, por incrível que pareça. Digo isso pela minha experiência clínica aqui. Incrível, incrível. Muito impressionante, muito impressionante. E... Bem, Klaus, assim, como ainda temos um tempinho, né? Não sei se você vai conseguir falar nisso, porque o tema é complexo, mas eu já ouvi falar que, por exemplo, imagina, porque num casamento sempre vai ter discordâncias, né? Tipo, os dois nunca vão ter ideias sempre iguais. E eu vou falar que o problema das brigas no casamento não é o porquê, mas é o como, assim, tipo, como as pessoas falam, como que, por exemplo, a mulher tem uma questão para resolver com o marido, como ela vai abordar isso com ele, ou o marido tem uma questão para resolver com a mulher, como ele vai abordar com a mulher, tipo, você conseguiria explicar um pouco mais desse aspecto?
Uhum. Perfeitamente, ótima pergunta. Vamos lá. Vamos resumir tudo nisso que a gente vai falar, que a gente tem um pouco tempo, né? Numa simples frase. Uma simples frase. Vamos lá, eu gosto disso. É bem... Eu sei que não tem nenhuma descendência inglesa, eu acho, né? Mas é bem coisa de inglês isso, né? Resumindo numa frase só, né? Chesterton gostava muito, é um ótimo frasista. É um britânico. Vamos lá. O homem, ele fala aquilo que pensa. E a mulher fala aquilo que sente. Correto, essa é a frase. Sendo dessa forma, o homem fala aquilo que pensa e a mulher fala aquilo que sente, os dois precisam ter essa perspectiva de que, enquanto um está falando aquilo justamente que vem na cabeça, que é o homem, a mulher não pode levar no pé da letra e falar assim, então ele não me ama, porque ele falou que não me ama. Ou que ele prefere amante. Ou de que eu não sou importante na vida dele. A mulher leva muito a sério a questão verbal. A palavra impacta mais a mulher do que o homem. Tanto é que, eu vou te dar um exemplo prático disso, né? Se a gente falar para um homem, você é gordo, eu falar, tá, e daí? Eu posso ser magro um dia. Mas se você falar para mulher, você é gorda, isso impacta a alma dela, entendeu? Eu não te amo, impacta a alma. Machuca também para um homem ouvir eu não te amo. Mas ele pode pensar assim, tá bom. Mas assim, posso reconquistá-la, né? Entendeu? Então, assim, sendo dessa forma, as mulheres precisam compreender o seguinte: tudo para o homem é muito racional, um problema muito lógico. Tudo é muito diálogos de Platão, entendeu? Muito, muito filosófico, entendeu? Se vocês compreenderem, mulheres, vocês vão entender que assim, o problema real da briga é porque ele não é que ele está querendo ter razão e você está querendo ter razão. É justamente o contrário. Ele está querendo que você compreenda como ele pensa. Qual é a opinião dele, qual é a postura dele, qual é a posição dele. E já você, mulher, você está externando uma coisa que você está sentindo, você está querendo um certo de acolhimento com aquilo, né? Eu poderia dar um exemplo mais prático, né, de algumas pacientes, né, mas não está me vindo na cabeça aqui, mas é muito frequente, se vier, ou até dou um exemplo, né, é muito frequente as mulheres trazerem problemas, né, que bastava o homem falar assim, ok, né, vou te dar um que vem na cabeça aqui agora. Vamos lá, Giovana. Acho que até seria bom para privar um pouquinho a identidade dessa pessoa, né? Eu pegar o meu caso, né? Vamos cabular um pouquinho esse caso, né? Que a pessoa pode estar assistindo, né? Então vamos lá. Esse caso que eu trouxe meu aí, né? Da vizinha. Isso foi puramente, né, o que ela me falou, uma questão sentimental. Estou me sentindo insatisfeita porque o tapete foi jogado ali, né? E eu não gostei, né? Se eu pegasse e se fosse igual o homem, né? O homem fala muito lógico, aí ele fala, peraí, amanhã eu acho que ela não vai jogar o tapete, entendeu? Deixa isso pra lá, cara. Acho que depois de amanhã também ela não vai usar esse tapete, que daqui a um mês ela vai botar o tapete pra botar, vai sujar de novo. Então esquece essa porcaria aí, bicho, entendeu? É exatamente o que os homens vão pensar, e por isso eles defendem o ponto dele, que eu poderia ter feito isso, falar assim, não, deixa pra lá isso aí, meu irmão. E ela fica, né, humilhada com uma constituição na natureza feminina dela, né? Fala assim, porra, por que eu tô casada? Caraca, não resolveu um problema, né? E é assim, né? Se você pegar esse caso e universalizar ele, né, do tapete que eu falei, da vizinha de cima e tudo mais, você consegue parar, enquanto homem, de tentar discutir logicamente com essa mulher, entendeu? Você tem que entender assim, cara, a minha mulher, ela tá contando o negócio da vizinha, às vezes é só pra desabafar, é só pra eu ouvir, só pra falar, entendo, meu amor, eu te compreendo, é realmente é um problema, né? Isso aí que você tá me trazendo, né? Muitos dos problemas que as mulheres trazem, às vezes você só precisa fazer isso, cara. É isso que ela quer, um acolhimento, que você compreenda. Às vezes ela não tá contando a fofoca que ela ouviu do trabalho dela, lá do vizinho, sei lá das quantas, porque você tem que resolver tal problema. Nem tudo é resolução de problemas, né? É como eu te falei, tem 1000 problemas que ela vai trazer, resolva 3 ou 4, né? Desses 1000. Você tem que identificar qual é o realmente problemático, que tá parte do meu controle enquanto marido, eu posso ir lá e resolver, e qual que não é. O vizinho, lá, sei lá das quantas, da fofoca que ela te contou do trabalho dela, não é parte do meu problema, não tem como resolver isso, né? Então, assim, bicho, se vocês compreenderem isso, vocês vão parar de discutir logicamente, né? Que eu tenho vários pacientes homens assim, né? Que tentam, de alguma forma, neurótica, ficar justificando com argumentos que não, eu tenho que ser assim, assado. Não, mas peraí, mas você liga A com B aqui, ela só queria que você falasse, compreendo, meu amor, realmente é difícil. Só isso, né? E o contrário, né?
A mulher precisa compreender isso, que muitas vezes o homem ele vai ficar levando para a parte mais lógica, mais diálogos de Platão, entendeu? Vamos discutir sobre o belo, sei lá o quê, uma coisa muito filosófica, muito profunda. E aí a mulher vai ter que ter esse discernimento e pensar assim, peraí, ele é muito lógico, deixa eu tentar ser menos sentimental aqui, né? Deixa eu tentar adaptar um pouquinho, né? Então, você entende? É um esforço mútuo. Um tenta se adaptar ao outro. Porque a gente, em certos sentidos, homem e mulher é muito complementar, mas o Giovanni é diametralmente oposto em várias atitudes, né? A forma que a gente percebe o mundo, é muito difícil, né? Às vezes a gente compreender um ou outro, né? Então, essas ferramentas que eu estou passando para vocês é digno de vários anos de atendimento, é digno não só dessa experiência, mas de muitos estudos durante anos que eu absorvi e apliquei na prática, funcionou, né? Então, se vocês pegarem aqui o fio da meada, começar a anotar, praticar, vocês vão ver resultados, né? Sem eu precisar estar atendendo vocês, inclusive, né? Então, assim, é muito interessante isso. Interessante. É impressionante. É impressionante, impressionante, assim. E eu acho muito interessante. Assim, como eu falei, no meu caso, são mais homens que têm problema com pornografia, né? Mas vira e mexe eu pego algum outro caso, assim, de relacionamento. E, cara, esse aspecto de o homem escutar a mulher, cara, é incrível como funcionam os relatos assim, sabe? Tipo, os problemas acabam pela caramba, tipo, é só escutar. Incrível, cara, uma coisa tão. Sim, pro homem, como é mais assunto, é mais difícil, mas é só escutar, cara. Poxa, eu descobri que eu fiquei, é saber ter o discernimento, é isso mesmo, né? É discernimento. Quando é que é um problema que está no meu controle ou que está fora do meu controle? É só isso. Exatamente. É só isso. Resumindo, exatamente. É só isso. Aí exige uma certa sabedoria, uma certa perspicácia, né? De falar assim, aqui não dá. Isso aqui não dá para resolver. Não dá para eu ir lá no trabalho, se meter. Falei, pô, isso aí não vale o esforço, né? Agora não é da vizinha que eu dei o exemplo, né? Resolveu assim, ficou feliz, acabou, né? Os homens e as mulheres precisam consentir com alguns óbvios, né? Que muitos óbvios hoje ofendem alguns ouvidos sensíveis, né? Mas se você não tiver esse óbvio como parâmetro, qualquer coisa serve. E aí, qualquer coisa servindo, a gente cai naquele da Alice País das Maravilhas, né? Que o Humphrey Dumphrey perguntou assim, Alice, para onde você está indo? Aí ela falou assim, não sei. Aí ele respondeu assim, bom, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Esse é o resumo do nosso mundo. Qualquer caminho serve. Então, assim, como eu tenho muita liberdade, vou para qualquer lugar, qualquer parâmetro, qualquer modelo serve para mim, né? Inclusive esses de Instagram, que são vitrines perfeitas, que deixam a pessoa neurótica, né? Às vezes você vai ver uma família perfeita lá, né? Não vou citar nomes para não dar problema no vídeo, né? Mas a família católica, com 7 filhos, o cara é médico, psiquiatra, alguns já estão até entendendo quem eu estou falando, né? Eu gosto dele, inclusive, né? Não acho nada de ruim nele, não é a crítica, não. E aí, assim, olha para aquela família com 7 filhos, católico, um cara milionário, sei lá o quê, fala assim, quero ser esse cara. E imita todas as atitudes desse cara. Todas, até os gostos, os gestos. Assim, é uma macaqueação que o brasileiro tem, que o professor Olavo até fala assim, né? Falei pro professor Olavo, que o brasileiro é uma junção de mamapaco, né? Uma junção de macaco. Macaco que copia todos os gestos, né? E atitudes, e de papagaio, né? Porque copia todos os gestos verbais lá dos Estados Unidos, né? Que inclusive a gente percebe bem que politicamente a gente é como se fosse um eco, né? dos Estados Unidos, né? Se defende muito, e falando rapidamente aqui para não cair em questões políticas, né, mas se defende muito na questão de, no Brasil, né, dentro de uma ala no pessoal da esquerda, de que a gente tem muitos aspectos nazistas, né? Só que isso é um discurso que faz sentido nos Estados Unidos, que tem a Ku Klux Klan, né? Aqui não tem um movimento social nazista, um rádio TV nazista, não tem uma novela, uma mídia, um jornal, um teatro, só tem aspectos simulacros de eu acho que esse cara é nazista. Então, porque ele fez tal e tal coisa, bebeu leite, né? Bebi leite, né? Ou fez tal gesto. Um gesto, tipo assim, você é assim, aí tem um gesto que não sei se é assim, é uma coisa com a mão que faz, que eu já esqueci. Aí o nazista, o quê? Acho que é assim, um gesto, né? Aí que se fez assim, sei lá, assim, não sei, o que foi um jornalista que fez aí, né? Se fez um negócio tipo assim, aí já. Então, assim, você entende? A gente tem que parar, eu tô contando isso tudo, porque a gente tem que entender a nossa essência. Eu não me desprovenho disso. Eu tô dentro dessa, também sou brasileiro, então eu tenho a tendência de macaquear gestos, palavras igual um papagaio, né? E eu tenho que combater isso.
né? Você não pode ficar olhando para essas famílias perfeitas, que são vitrines perfeitas no Instagram, e falar, vou copiar isso. Isso te deixa neurótico. Falando psicologicamente, isso vai te deixar neurótico. E vai acabar com a sua família, seu casamento. Beleza? Com certeza. Muito bom. Klaus, eu agradeço imensamente a sua presença nessa live, mas todos os espectadores também estão gratos, assim, porque foi impressionante, muito bom. Enfim, fica o convite para conhecer a Ordem Terceira lá, fica aqui no centro de São Paulo, quando você vier para São Paulo, viu? E, bem, se você gostou do vídeo, compartilhe com pessoas que precisam dessas dicas no relacionamento, né? Enfim, deixe seu like, comente o que achou e, bem, nos vemos aqui no próximo episódio. Até. Muito obrigado, Klaus. Nada, eu que agradeço. Até o próximo aí, se Deus quiser. Pessoalmente, estou aí, se Deus quiser. Com certeza.